reumatoide, principalmente aquelas artrites de crianças ou de jovens, adolescentes, que desenvolvem essa artrite na infância, tá? Então ela tem uma ação muito grande, principalmente porque ela atua também em casos de Streptococcus. Foi comprovado que ela tem uma ação em cima dos Streptococcus, que são os causadores, no caso da febre reumática, dos processos reumáticos que são causados por esses Streptococcus, ela atua diretamente. Então, em casos de febres reumáticas de adolescentes ou de crianças, ela tem uma ação muito grande. No caso de febre reumática de pessoas mais idosas, ela não tem um efeito tão acentuado, tá? Ela demora um pouco mais para ter efeito, mas ela ajuda muito. Sempre lembrando, é uma planta em infusão, a gente pode usar tanto uma quanto a outra, as duas têm efeitos. A única coisa que no caso das artrites ou das febres reumáticas, a pesquisa foi feita com a malva branca, tá? Que é a mais comum. E a gente sempre tendo em mente que ela é uma planta também que tem uma ação que pode ser utilizada também como bactericida. Onde tiver infecções causadas por bactérias, ela tem uma ação muito importante. Agora nós vamos mostrar para vocês uma planta típica brasileira, uma planta originária aqui do Brasil, pouquíssimo conhecida, tá? Pouca gente conhece, muito conhecida pelos mais antigos, tá? Ela tinha um nome popular de chá de pobre. Se chamava chá de pobre porque era uma planta que gosta de nascer à beira de pântanos. Então os pântanos estavam sempre em locais mais fundos, ou os locais mais habitados por pessoas mais pobres, né? Também conhecida como chapéu de couro. O chapéu de couro é uma planta brasileira que cresce só em locais úmidos, tá? É um ótimo depurativo. Toda vez que a gente pensar em uma planta depurativa, a gente pensa nela. Ela é uma planta também que tem um efeito importante para ajudar em casos de emagrecimento. Por quê? Ela é uma planta que se associa, né, os seus princípios ativos se associam com moléculas de gordura e facilitam a sua eliminação através da urina e através das fezes, tá? Ela hoje é vendida inclusive com nomes comerciais exatamente para isso, para auxiliar ou para ter efeitos como um emagrecedor. Apesar que o seu efeito principal é como depurativo, tá? Sempre em eliminação de toxinas. Ela é uma planta que fica muito bonita, muitas pessoas cultivam essa planta como planta ornamental, pelo formato de suas folhas e de suas flores. Aqui a gente tem uma muda, tá? Ela é uma planta pequena, mas ela fica com as flores bem grandes, as folhas também ficam muito grandes e dão um resultado visual muito bonito. Ela cresce principalmente em locais úmidos. Para a gente cultivá-la em casa, a gente pode até cultivá-la dentro de um vaso, porém tomando cuidado de não deixar a terra secar nunca. A terra onde essa planta cresce, ela não pode secar nunca. De preferência uma terra rica em humus. Quanto mais humus, mais ela se desenvolve e mais bonita ela fica. Sempre que a gente for fazer um chá dessa planta, pensando nos seus efeitos depurativos, a gente faz um chá das folhas dessa planta, tá? A gente só usa as folhas dela, que a gente vê as folhas, em decocção. Tá? A gente usa a decocção nessa planta porque ela não é uma planta aromática, seus princípios ativos não são voláteis e ela tem um efeito importante também para problemas respiratórios. As pesquisas ainda não conseguiram comprovar qual é o princípio ativo que auxilia, mas principalmente em casos de bronquite ou em casos de final de gripe, para facilitar a expectoração do muco. Tá? Para pessoas que têm aquela tosse intensa, que precisam terminar uma gripe, precisam facilitar o processo de expectoração, essa planta funciona muito bem. Apesar de que o seu mecanismo científico não está explicado, mas no uso popular a gente tem um resultado muito importante. Então é uma planta comum, tá? O nome científico dela é Echinodorus, tá? Essa planta da família Echinodorus é uma família grande. A gente vai encontrar inclusive chapéu de couro com formatos diferentes de folha. A gente tem folhas mais pontudas, como é o caso dessa, e a gente tem algumas de folhas mais arredondadas. Essa daqui que a gente está vendo
é a Echinodorus macrófilos, tá? É a mais comum e a mais fácil de ser cultivada. Então é uma plantinha que é bom a gente ter em casa, porque ela tem um efeito importante até para pessoas que utilizam-se de muita medicação, pessoas que tomam muitos medicamentos, e essa planta, por ter esse efeito depurativo, ela acaba se associando em algumas moléculas, acaba diminuindo o efeito colateral de vários medicamentos. Ela não diminui o efeito do medicamento, ela só atua no excesso, eliminando essa quantidade a mais de substâncias que poderiam causar algum problema. O alecrim. O alecrim tem o nome científico de Rosmarinus officinalis, tá? O rosmarinus em latim quer dizer rosa do mar, devido à sua procedência, tá? É uma planta que veio do Mediterrâneo. Aqui no Brasil hoje cresce com facilidade. A gente tem aqui no Brasil várias espécies de alecrim. Ele gosta de crescer em sol intenso, ele precisa de luminosidade, de sol constante, não gosta de muita água, é uma planta que não precisa de muita umidade, também não é exigente em relação ao solo. Pode ser plantado através de sementes ou por estacas, a gente pode recortar as estacas dele e plantar, tomando-se o cuidado também de sempre pegar as estacas que já têm uma formação de lenho, tá? Elas não estejam totalmente verdes, elas já têm uma formação lenhosa, que ela vai pegar com mais facilidade. Então ela não é uma planta exigente, é uma planta de fácil cultivo, pode ser cultivada em vasos, ela pode ser cultivada no quintal, no jardim, cresce com facilidade desde que a gente tenha o cuidado de mantê-la embaixo do sol. Ela tem que tomar sol no mínimo 6 horas por dia. A finalidade dentro da fitoterapia dessa planta, tá, o efeito maior dela é como um tônico, ela funciona como um tônico energético, e ela tem a principal característica de melhorar a circulação. A gente recomenda essa planta principalmente para pacientes que ficam muito tempo de pé, porque ela atua na circulação periférica. Então ela facilita principalmente a circulação de retorno, tá? Dificultando assim ou facilitando o trabalho cardíaco. O coração não precisa trabalhar tanto para bombear o sangue para cima, tá? Pessoas que têm os pés inchados, têm as pernas inchadas, ela é muito útil. Deve-se tomar cuidado único e exclusivamente com pessoas com gestantes, tá? E com pessoas que estão amamentando, tá? Tanto a gestante quanto a pessoa que estiver amamentando tem que evitar essa planta, porque ela tem alguns princípios ativos que são muito fortes e eles podem causar irritação na mucosa, podem afetar o feto e eles podem passar pelo leite. Tá? No caso de mães que estão amamentando, esse excesso dessa planta ou a quantidade maior dessa planta pode causar problemas como diarreia, cólicas intestinais no bebê. Então a gente recomenda que as gestantes e as lactantes não usem essa planta. Ela tem um efeito importante também, tá, na melhora da disposição. Por ela ser um tônico energético, ela consegue melhorar toda a circulação corpórea, o que acaba deixando a gente mais disposto, mais apto a trabalhar. É uma das plantas antigas que se usava, até os antigos pensadores usavam muito, tá? Antigamente a gente tinha a diferenciação, né? Os gregos usavam coroas de louro quando iam ser submetidos a algumas provas físicas. E as coroas de alecrim, principalmente os sábios, as pessoas que usavam muito a mente, que trabalhavam muito com a mente, que precisavam pensar, desenvolver algum tipo de projeto, utilizavam a coroa de alecrim. Então ela vem desde essa época, né? Aqui hoje no Brasil ela é conhecida basicamente como tempero, ela é utilizada única e exclusivamente para temperar carnes, tá? Ela dá um sabor agradável às carnes. E a gente tem que lembrar que essa planta também, ela é uma planta aromática, ela tem um aroma bem característico, então a gente tem que utilizar essa planta em infusão. Essa planta não pode ser submetida à fervura. Pode-se utilizar as folhas ou os talos dela, tá? Os cabinhos dos talos também podem ser utilizados, também tem quantidades razoáveis de princípios ativos. A única coisa aqui no Brasil
a gente prefere evitar quando ela está florida. Tá? Pesquisas comprovaram que a quantidade de princípio ativo nessa planta, quando ela está florida, está bem diminuído. Então, quando ela estiver com flor, a gente prefere não utilizar. Apesar de que aqui no Brasil, em poucas regiões, a gente consegue ver as flores dela. Ela não floresce com tanta facilidade aqui no Brasil. Muitas vezes ela cresce, forma o ciclo todo, tá? Se desenvolve dentro do seu ciclo normal, e chegando num determinado tamanho, ela seca e começa a morrer. Tá? Então aqui no Brasil a gente raras as vezes vê as flores. É uma das plantas, ela é uma planta perene, tá? Conforme o clima em que ela estiver, porém a gente tem que tomar essa precaução. Muitas vezes a gente tem uma planta muito grande, ela chega até 2 metros, até 3 metros de altura e começa a secar. A gente tem que ter essa precaução de um pouco antes já fazer novas mudas para não perder a planta. Lembrando, a ação digestiva dessa planta é muito importante e existe uma técnica que se usava antigamente, hoje ficou esquecida, ficou perdida no tempo. Ela era muito utilizada como pasta de dente. Se usava os cabinhos dessa planta esfregados nos dentes mesmo. Tá? Ela era utilizada para fazer a limpeza bucal, porque o óleo essencial dela deixa um sabor agradável na boca e deixa aquela sensação de frescor mesmo. Então é uma planta comum, é uma planta fácil da gente ter em casa e uma planta que tem efeitos importantes. Bom, agora nós vamos falar da sálvia. A sálvia é uma planta de origem espanhola. Aqui no Brasil ela é muito conhecida como tempero, principalmente para tempero de carnes, né? Ela é muito usada para temperar carne e pouca gente usa ela como medicinal, mas ela tem alguns efeitos que são importantes, como a gente vai falar mais para frente. O plantio da sálvia é um plantio fácil, é um plantio comum, é uma planta que cresce com uma certa facilidade, tendo a precaução de colocar a planta em sol direto. Ela precisa sempre de sol direto, ela não pode ficar a meia luz ou em local sombreado, porque ela não cresce bem. Por ela ser uma planta de origem espanhola, ela precisa de uma temperatura mais elevada em determinadas épocas do ano. É por isso que aqui no Brasil que a gente não tem essa diferenciação muito grande de temperatura, que ela não floresce. Raras as vezes a gente consegue ver uma sálvia florida. Então ela cresce, se desenvolve, chega no seu desenvolvimento pleno, aí ela começa a diminuir de tamanho, ela começa a definhar. Então antes disso a gente tem que ter a precaução de procurar algum galho, como eu falei para vocês nas plantas anteriores, algum galho que já esteja com alguma parte lenhoso, tá? Que essas daqui ainda não estão, que elas são mudas ainda pequenas, para poder replantar. Então para replantar a gente sempre precisa do galho, tá? O galho já que esteja lenhoso, para poder colocar na terra. Ela cresce em qualquer tipo de solo, ela não é exigente em relação ao solo, ela só precisa de luz intensa. Para a gente fazer a coleta dessa planta, o ideal é se colher sempre pela manhã. É uma coisa importante nessa planta, fazer a colheita de manhã, para que ela não sofra a ação do calor. Tá? Em determinadas utilizações a gente vai precisar do óleo essencial dela, então a gente não pode submetê-la a um calor intenso. A gente, para preparar o chá, vai ter a variação de conforme para que eu vou utilizar. Para cada utilização, a sálvia tem a variação na forma de preparar o chá. Por exemplo, se eu precisar preparar um chá como um digestivo, eu vou preparar um chá digestivo, é um ótimo digestivo, inclusive, como eu já falei para vocês, todos os temperos, todas as plantas utilizadas como temperos aqui no Brasil são plantas digestivas. Então, por ela ser um ótimo digestivo, a gente recomenda utilizá-la sempre após as refeições e preparar o chá desta planta em infusão. Tá? Aí a gente não pode ferver, porque nós vamos precisar desse óleo essencial para poder ter um efeito no aparelho digestivo. Ela é muito boa também como um tônico, tá? Um tônico energético. Ela consegue atuar, inclusive, eliminando os radicais livres. Por isso que hoje ela é uma planta muito conhecida, muito utilizada. Quem trabalha com medicina ortomolecular já usa muito essa planta, exatamente pela ação que ela tem de eliminação em radicais livres. Porém, para esse tipo
ou para tônico energético, ou para eliminar os radicais livres, ela precisa ser feita em decocção. Tá? A decocção é a fervura da planta, como a gente já explicou lá no comecinho da fita. Então ela tem essa variação. Ela serve também como antisséptico, é um dos principais antissépticos, tá? Ela atua como um ótimo antisséptico para problemas de garganta, para problemas de ouvido, para problemas de vista. Então ela tem 3 ações importantes, tá? Essas 3 ações, a variação é feita, a variação de utilização também tem que ser feita a variação na preparação, tá? Como antisséptico, a gente vai usar também a infusão da planta, tá? Então nunca se esqueça, quando a gente for precisar dela como digestivo ou como antisséptico, a gente faz a infusão. Se eu for utilizar ela como um tônico ou como um antioxidante, aí eu vou usar a decocção. E sempre, tanto para uma coisa quanto para outra, a gente vai usar as folhas da planta. Agora nós vamos falar da guiné. Vocês estão vendo aí as sementes da guiné. As sementes são sempre na ponta, tá? Ela forma um cacho na ponta de sementes. Essas sementes se disseminam através do vento, elas caem com uma tremenda facilidade. Então é uma planta que cresce sozinha. Essa é considerada uma planta perene, porque ela se desenvolve sozinha, né? Mesmo quando a planta adulta começa a regredir, já existem filhotes em volta dela e ela começa a crescer. Ela cresce com muita facilidade aqui em nosso país porque ela é uma planta tipicamente brasileira. Tá? Essa é uma planta de origem brasileira mesmo, ela cresce em todo o Brasil. Ela também não tem uma restrição quanto a clima, a única coisa, ela gosta de sol intenso, tá? Ela prefere ficar em local bem iluminado. Então essa planta conhecida há muito tempo, os antigos usavam essa planta para eliminar dor de dente. É uma curiosidade dessa planta, né? Apesar dela ser uma planta muito tóxica, ela deve ser evitada, principalmente por gestantes, tá? Porque ela é uma planta abortiva. Mas mesmo para quem for fazer utilização interna, deve-se tomar cuidado, porque ela é uma planta tóxica, ela irrita as mucosas e ela pode causar sérios danos à saúde. Quando se precisar usar essa planta, tem que se usar sempre em pequenas doses, tá? Em pequenas quantidades. E antigamente se usava muito para aliviar a dor de dente, né? O pessoal que morava na roça, o pessoal que não tinha acesso a dentista, não tinha como resolver uma dor de dente de imediato. Então o que se fazia? Se arrancava algum pedacinho da planta, vou mostrar para vocês como é que se fazia. De preferência a parte inicial da planta, né? Se tirava a parte inicial da planta, retirava-se as folhas e ficava única e exclusivamente com o cabinho, tá? Um pequeno talo da planta. Esse talo da planta era colocado entre os dentes, entre o dente que estaria doendo, tá? Ou se o dente estivesse aberto, fosse uma cárie muito grande, se colocava esse pedacinho dentro da cárie, tá? Era utilizado como um palito mesmo, um palito de dente, colocado direto no dente, e ele ficava guardado ou ficava colocado no dente. Por quê? Porque essa planta tem um princípio ativo que é altamente tóxico, tá? E esse princípio ativo também tem um poder anestésico, ele alivia as dores. Por isso essa planta também é utilizada em locais onde a gente tem dor, tá? Principalmente dores musculares, dores articulares. Ela funciona exatamente por isso. Ela não tem nenhum poder anti-inflamatório, tá? Ela não vai combater a inflamação, mas ela tem um grande poder analgésico. Ela consegue aliviar a dor, tá? Ela não vai tratar essa dor, mas a gente consegue ficar sem a dor. Essa planta também, hoje está se fazendo muitos estudos, porque se descobriu que ela tem um princípio ativo que também é um tônico, tá? Ela funciona como um tônico, mas um tônico imunológico. Ela consegue melhorar as imunidades, melhorar todo o sistema de defesa do organismo, tá? Porém, a gente ainda não recomenda utilizar dessa maneira, porque ainda não se conseguiu descobrir qual é a quantidade exata
para ter um efeito no organismo sem que ocorra algum efeito colateral. Tá? É uma das plantas, inclusive, que mostram, né, que muita gente diz que se é planta, se é fitoterápico, não faz mal. Essa planta faz mal, é uma planta perigosa, deve ser utilizada com muito cuidado e sempre sob orientação. Agora nós estamos mostrando para vocês uma planta chamada milfolhas. A milfolhas é uma planta de origem europeia, cresce aqui no Brasil também com facilidade. Ela é chamada milfolhas exatamente pelo formato das folhas. Tá? Ela tem folhas muito pequenas, são muito recortadas e muito pequenas. Muitas pessoas conhecem também como milflores, como vocês viram as flores no começo, elas formam um buquê. Tá? E as flores podem ser desde avermelhadas até brancas. Ela tem uma variação de tons, começando no vermelho e indo até o branco. Então é uma planta aqui no Brasil que cresce muito fácil, o cultivo dela é muito fácil, inclusive a gente tem que tomar cuidado porque ela é uma planta invasora. Então se você plantar ela próxima a outras plantas, ela vai crescer, ela vai se desenvolver tanto que ela é capaz de matar outras plantas, ela cresce muito. A gente está vendo aqui uma muda pequenininha, mas essas folhas podem chegar a 40, 50 centímetros, né? Então elas se debruçam em cima de outras plantas, evitando a entrada de luz nessas outras plantas, elas podem até sufocar outras plantas. E é uma planta também que ela tem uma raiz muito vigorosa. Se você arrancar ela e deixar, você arranca a parte superior da planta e deixar a raiz, ela volta a rebrotar, volta a crescer e se desenvolve normalmente com uma facilidade tremenda. O interessante dessa planta é que ela é muito útil para tratamento de hemorragias. Ela é muito boa como cicatrizante, porém o efeito maior dela é em qualquer tipo de hemorragia. Ela deve ser utilizada como um cicatrizante. Ela pode ser utilizada inclusive para aquelas hemorragias nasais, aquelas pessoas que sofrem muito com as... São pequenas hemorragias, mas são hemorragias nasais que são praticamente constantes, porque ela consegue fazer uma cicatrização e nesse local da cicatrização ela consegue tonificar o vaso. Ela fortalece a parede do vaso sanguíneo, evitando com que esse vaso se rompa novamente. Ela é muito útil também para se fazer banhos de assento para quem tem hemorroidas, para facilitar a cicatrização dessas hemorroidas também. Pode ser utilizada também para pessoas que têm varizes, tá? Nas varizes, no caso, para uso interno. Então a gente sempre usa as folhas ou as flores dessa planta em infusão. Tá? Uma planta muito importante, a gente tem que usar essa planta sempre em infusão por causa do seu óleo essencial. O nome científico dela também é bem característico, ela se chama Achillea millefolium. O millefolium em referência às folhas, né? Daí o nome popular milfolhas. E o Achillea é uma referência a Aquiles, né? Aquiles conta a história que na realidade quando o Aquiles nasceu, a mãe dele banhou todo ele com uma infusão da milfolhas. Só que ela esqueceu de banhar o calcanhar dele. Daí a história do calcanhar de Aquiles, ficar o ponto fraco. A mãe dele banhou todo ele e esqueceu do calcanhar. Daí fica a história do calcanhar de Aquiles. É uma lenda, mas é uma lenda já muito antiga, que representa a força dessa planta, né? A parte em que ela é utilizada, a pessoa ficou forte, né? Aquiles ficou forte. Então, representando exatamente isso, ela tem a função de tonificar os vasos. Agora vocês estão vendo o confrei. O confrei é uma planta de origem russa, que cresce aqui no Brasil com facilidade também, é encontrada hoje até no meio de pastagem a gente encontra essa planta. E ela é conhecida no mundo inteiro, tá? Ela é utilizada hoje no mundo inteiro. Tanto que ela é conhecida em inglês como Kynete bone. Kynete bone quer dizer unir o osso. Tá? É uma das virtudes dessa planta. Ela é um dos melhores cicatrizantes naturais que existe. Tudo que a gente tiver
para cicatrizar, desde uma cicatrização óssea até uma cicatrização de pele, é uma planta de primeira importância. Tá? Ela funciona muito bem, tem resultados muito rápidos. A curiosidade dessa planta é que ela se desenvolve há muito tempo, e antigamente aqui no Brasil ela não era considerada medicinal, ela era considerada uma verdura. Se utilizava essa planta única e exclusivamente para saladas. Se fazia muita salada com essa planta, era muito utilizada refogada, muito utilizada crua. O que aconteceu de uns tempos para cá é que se descobriu o seu efeito cicatrizante, tá? E ela começou a ter uma utilização muito grande. E aqui no Brasil ela foi proibida. Na década de 80 se proibiu a utilização dessa planta para uso interno. Por quê? Porque se descobriu que essa planta tem um princípio ativo que se chama alantoína. A alantoína é hepatotóxico, isso quer dizer, ela é tóxico para o fígado. Então, em grandes quantidades, ela é muito perigosa a ser utilizada. Tá? Existem estudos direcionados para isso. Aqui no Brasil existem vários pesquisadores tentando chegar numa margem de segurança para essa planta, mas ela continua sendo proibida para uso interno. O que se faz dessa planta é uma utilização externa. Se usa ela em cicatrizações externas, em feridas, em machucados, inclusive em machucados infeccionados, tá? Porque ela também é um potente bactericida. É uma planta comum, tá? Fácil de se cultivar. Seu nome científico é Symphytum officinale. Tá? Existem outras variedades, tá? Essa daqui é a officinale, que é a mais comum, é a mais fácil de cultivar. Ela gosta de crescer em locais à meia sombra. Ela não gosta de sol direto. No sol direto ela não cresce, não se desenvolve muito bem. As suas folhas ficam menores. Porém, em meia sombra ela dá folha